Olá a todos os congressistas. Meu nome é Protásio Vargas e eu estou aqui para apresentar um trabalho juntamente com o meu amigo, professor Dr. Paulo Roberto Cardoso, que não pôde participar desta live. Nós somos do mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, situado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nosso orientador é o professor Dr. Joaquim Carlos Salgado, filósofo bastante conhecido no Brasil pela sua obra A Ideia de Justiça em Hegel, que é sua tese de cátedra na Faculdade de Direito da UFMG. O professor Salgado também tem a obra A Ideia de Justiça em Kant, que é sua tese de doutoramento sob a orientação do padre Henrique Cláudio de Lima e Vaz, no curso de Filosofia de Direito, Filosofia da Fafiche UFMG, e mais recentemente, a Ideia de Justiça no Mundo Contemporâneo, onde desenvolve a teoria do máximo ético em escala planetária, e a Ideia de Justiça no Pensamento Clássico, além de centenas de artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior. A nossa localização intelectual está vinculada ao 31º Seminário Hegeliano, que é oferecido semestralmente há 2 décadas no Programa de Pós-Graduação de Direito da UFMG, sob a coordenação do professor Joaquim Carlos Salgado. Nós faremos uma apresentação breve, com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Esperamos não utilizar todo o tempo disponível. O nosso tema para este 11º Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira da Unesp tem como título A Transição do Direito Abstrato à Moralidade na Filosofia do Direito de Hegel, parágrafo 104. O resumo aprovado diz o seguinte: Hegel estabelece uma transição do direito abstrato à moralidade, que é a ponte entre a primeira e a segunda parte do tratado Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito, ou Direito Natural e Ciência em Compêndio, publicado em 1821, quando já era professor da Universidade de Berlim, no Reinado da Prússia, e que nunca foi revisado. Entretanto, Hegel fez desenvolvimentos substanciais na concepção desta transição das revisões da enciclopédia, em 1827 e em 1830, e no tratamento da doutrina do espírito objetivo, ao tratar do tema no parágrafo 502. Uma leitura por contraste, tanto na tradução brasileira quanto da tradução portuguesa da Filosofia do Direito, com a tradução brasileira da enciclopédia, verifica-se que o pensamento mais desenvolvido de Hegel e dotado de maior clareza se encontra justamente na enciclopédia. Disse assim que não se pode interpretar o parágrafo 104 da Filosofia do Direito, o caput, nota e adendo, sem o conteúdo do parágrafo 502 da enciclopédia. Se na filosofia do direito o foco se encontra no aperfeiçoamento do conceito de liberdade posto no direito abstrato, condicionante da moralidade subjetiva, na enciclopédia a determinante se expressa através da crítica ao direito natural e ao estado de natureza dentro das concepções históricas apreendidas no tempo de Hegel. Com isto, ao que parece, Hegel compreende o primado do direito sobre a moral, de modo que o conteúdo ético do direito abstrato determina, em graus variados, segundo as diferenças culturais dos povos, a própria moralidade do sujeito em sua singularidade existencial. Feito esta introdução breve, vamos ao desenvolvimento do que nós vamos apresentar aos congressistas. São alguns tópicos e eu vou ler o mais pausadamente possível. Hegel possui o que podemos denominar uma teoria das transições, das divisões temáticas do desenvolvimento dos seus tratados, e isto é mais nítido na Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio, cuja 3ª edição data de 1830. Porém, verifica-se que já na ciência da lógica se encontra o uso de técnicas das transições.
Por exemplo, na Doutrina do Ser, de 1812, com a revisão de 1831, no término do terceiro capítulo da terceira seção, Hegel fala em passagem para a essência. Outro exemplo está na Doutrina da Essência, de 1813, segunda seção, a objetividade, término do primeiro capítulo, mecanismo, Hegel fala em passagem do mecanismo. E no final do segundo capítulo da mesma seção, consta passagem do quimismo. Fica mais claro o uso das transições do desenvolvimento de Hegel para o espírito objetivo da enciclopédia, feito em aparato e publicado sob o título Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito ou Direito Natural e Ciência do Estado em Compêndio. Hegel divide esta obra em três partes. Primeiro, o direito abstrato. Segundo, a moralidade. E terceiro, a eticidade. Cada parte é dividida em três seções, e assim por diante na maioria dos segmentos. Hegel coloca um título expresso como transições entre as partes e também entre algumas das seções. Vamos apresentar as transições nominais ou expressas. No final do tratamento da propriedade, existe a passagem da propriedade ao contrato, parágrafo 71. No final do ilícito, Hegel coloca a passagem do direito abstrato à moralidade, parágrafo 104. No final do tratamento da terceira seção da moralidade, o bem e a consciência moral, Hegel titula Passagem da moralidade à eticidade, parágrafo 141. Por fim, no final da primeira seção da eticidade, a família, Hegel titula Passagem da família à sociedade civil burguesa, parágrafo 181. Hegel não apresenta expressamente como título uma passagem da sociedade civil burguesa ao Estado. Porém, o parágrafo 256 apresenta-se claramente com características transicionais. Podemos sustentar validamente que Hegel transiciona todas as suas divisões e é justamente isto que materializa a conectividade sistemática entre o todo e as suas partes. A filosofia do direito de Hegel constitui um desenvolvimento apartado, em tratado próprio da primeira seção da doutrina do espírito objetivo da Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio. Segundo as traduções brasileiras de 1985 e 2010, Hegel divide a primeira parte do espírito objetivo em 1. Propriedade, 2. Contrato, 3. Ilícito. É depois do tratamento do ilícito que Hegel apresenta a transição do direito à moralidade, parágrafo 104. Trata-se de uma titulação expressa ou nominada, de modo que não resta dúvida da intenção hegeliana de fazer um tratamento especial a uma articulação entre as duas primeiras grandes partes do tratado. O conteúdo do parágrafo 104 da Filosofia do Direito trata basicamente do aperfeiçoamento do conceito de liberdade que transita do direito abstrato para a moralidade subjetiva. Na tradução do mesmo tratado, Hegel apresentou em longa discussão a sua teoria do conceito de vontade, fundada na liberdade. A finalidade do direito abstrato não é outra senão a própria determinação da liberdade do indivíduo na intersubjetividade. Porém, as normas abstratas por si só não são capazes de transformar a vida do indivíduo de modo que ele possa conviver pacificamente e se desenvolver com dignidade. É preciso que os indivíduos introjetem em suas consciências o direito estabelecido abstratamente, de modo a realizar os comandos normativos em suas interações cotidianas. Para que os indivíduos saibam qual é o direito válido, precisam ser ensinados através da educação tanto familiar quanto pública. E deste modo, por meio da educação sobre direitos e deveres, que o indivíduo funda a sua própria moralidade. Prova disso é que o direito disseminado no costume contrasta com os costumes de outros povos, justamente por apresentarem uma cultura diferenciada.
Não uma cultura melhor ou pior, mas simplesmente diferente segundo o espírito de cada povo. Para Hegel, fica claro o primado do direito sobre a moral, pois o conteúdo desta decorre e é condicionado historicamente pelo conteúdo daquele. Se duvidar disso, basta ver a história dos preconceitos e as mudanças morais decorrentes da evolução do direito abstrato de proteção das minorias nos tempos atuais, o que ao tempo de Hegel, obviamente, apresentava-se apenas no limiar desta discussão. Para Hegel, o seio do direito, da moralidade e da eticidade é o conceito de liberdade, mas não de uma liberdade abstrata, senão na concretude do real efetivo na vida dos indivíduos e dos povos. Porém, este conceito, liberdade, não é estático. Pelo contrário, diz Hegel, ele se aperfeiçoa no tempo e no espaço, parágrafo 104. Portanto, segundo o desenvolvimento do conceito alcançado pelos espíritos dos povos, assim também avançam o direito abstrato e a própria moralidade individual. Quanto mais avançado for o conceito de liberdade efetiva, mais evoluídos serão o direito e a moral dele decorrentes. Uma mentalidade escrava não pode produzir um direito e uma moralidade que não contemplem a escravidão como espelho de sua própria consciência. O parágrafo 502 da enciclopédia demarca a transição para a moralidade. Porém, o direito ali abordado não está mais tanto centrado na justiça de mãos próprias, que demarca uma época evolutiva mais atrasada, mas sim no debate candente da época sobre o direito natural. Para o Hegel enciclopédico, não existe um direito natural, pois todo direito tem natureza eminentemente social. Um direito natural implicaria em buscá-lo na natureza, justamente onde reina a necessidade e está ausente o reino da liberdade. É na natureza que o arbítrio e a força bruta se impõem em toda a sua extensão e profundidade. Portanto, não é na natureza que o homem busca o seu direito, mas na relação social com os outros homens. Fica claro que para Hegel, nem o Leviatã de Hobbes e nem o Bom Selvagem de Rousseau são os protótipos justificadores do nascimento da sociedade e do Estado, seja para protegê-lo, seja para corrompê-lo. A vida objetiva do espírito se dá na natureza e, ao mesmo tempo, em sociedade, sem dissociações e sem sucessividade, pois a concomitância é a própria efetividade humana. Desde Aristóteles, a filosofia define a política por meio do animal social, ou animal político, mostrando que as duas fontes constituem a definição essencial do ser humano. Pode-se pensar que Hegel não tem uma filosofia do direito pelo fato de não ter tratado do direito positivo do seu tempo, ao modo de Kant, na primeira parte da Metafísica dos Costumes, e nem ao modo dos princípios tratados por Fichte. Porém, um olhar mais atento vai perceber que a primeira parte da filosofia do direito aborda o direito abstrato. Porém, na sociedade burguesa, vai abordar a organização judiciária e a administração pública. E mais adiante, ao tratar do Estado, vai abordar toda a ordem constitucional interna e a própria constituição do direito internacional. Portanto, a filosofia do direito de Hegel é tanto tal qual uma filosofia do Estado. Na linguagem de Hegel, é até mais do que isso, como o próprio título do tratado já o indica, uma ciência do Estado. Dito isso, nós podemos concluir. Para não nos alongarmos tanto nesta fala, a apresentação de um estágio de pesquisa em curso, precisamos concluir dizendo que a transição do direito abstrato à moralidade é a transição da dignidade humana abstrata à dignidade humana subjetiva, cuja concretude só pode se realizar na eticidade, e mais precisamente no Estado, que para Hegel não se confunde com o governo,
mas com a totalidade do espírito de um povo na luta histórica pela sua existência no mundo, ou seja, pela efetividade da ideia ética, como diz o parágrafo 257 da enciclopédia. O começo da objetividade do espírito é o direito que é introjetado na consciência subjetiva e se expressa na vida ética historicamente determinada. Meus amigos congressistas, eram essas as informações que tínhamos para passar para os senhores e senhoras. Este é o tom da nossa contribuição a este 11º Congresso Internacional, em comemoração aos 200 anos do Tratado de Filosofia do Direito de Hegel. Vida longa ao Congresso!